E aí pessoal, tudo bem com vocês? Voltando hoje aí depois de um tempo com os vídeos, tá? Tem um assunto importante aí pra gente falar sobre a legislação trabalhista que está encerrando hoje, dia 19 de julho de 2020, a vigência da medida provisória 927. Ela foi criada aí por conta da pandemia e trouxeram mudanças significativas para a rotina das empresas e dos empregados, tá? Muita gente sabe do que se trata, né? Foi a medida que tratou do teletrabalho, das antecipação de férias, né? Da questão também de flexibilização das exigências aí da segurança da medicina ocupacional, das situações relacionadas à segurança e saúde do trabalho, tá? E férias coletivas e parcelamento do FGTS. Vamos falar um pouco de cada uma dessas coisas, tá? Sobre o teletrabalho, na verdade é uma condição que já existia ganhou destaque, né, com a reforma trabalhista, a lei 13.467 de 2017, no qual se estabeleceu de que as pessoas poderiam trabalhar em casa, desde que a empresa oferecesse condições para isso, caso o trabalhador não tivesse, por exemplo, internet, computador em casa, que é uma obrigação da empresa, no qual a medida provisória não mudou essa condição, continuava valendo. Só que a diferença é que com a medida provisória a empresa poderia estabelecer, independente dessa condição de teletrabalho, né, home office como a gente conhece, fosse uma condição do contrato ou um acordo individual, né, que volta a ser nesse formato, volta a ter, precisa ter essa formalização. Com a medida provisória bastava comunicar ao trabalhador, né, que ele ia exercer essa atividade em casa. Agora não, volta a ser como era antes, precisa estar estabelecido em contrato de trabalho, pode ser um aditivo ou um acordo individual coletivo. Fica nesse formato então. A outra situação, as férias, né? Foi uma condição que foi das mais utilizadas com a medida provisória 927, que as empresas utilizaram muito, né? Foi a mudança nas condições em que eram liberadas as férias, tá? Com a medida provisória, as empresas poderiam comunicar com 48 horas de antecedência de que a pessoa ia tirar férias e não com 30 dias, como a CLT estabelece. Além disso, um terço das férias poderiam ser pagas apenas na época da concessão do 13º salário, no final do ano. O pagamento das férias, né, com a medida provisória, pode ser postergado para o 5º dia útil do mês posterior ao mês da concessão das férias. Então, foram mudanças significativas. Sem falar também na antecipação, inclusive, de períodos aquisitivos ainda nem vencidos e períodos futuros até, desde que houvesse negociação com o acordo entre as partes, né, entre empresa e trabalhador. Então, volto às regras antes que essa CLT já estabelecia. Tá? Volta a ser o pagamento com 48 horas antes do início, né, 2 dias úteis antes do início das férias. Esse prazo não é mais o 5º dia útil do mês posterior. A partir de agora, do dia 20 de julho de 2020, não pode mais ser só no 5º dia útil do mês posterior. Tem que ser 48 horas antes. A exigência do comunicado, né, das férias volta a ser com um prazo de 30 dias antes também, e um terço das férias agora tem que ser pago junto com as férias, não pode ser mais postergado também para o final do ano, certo? Então volta essas regras. Fica então aí esse alerta para o empresário na hora de conceder férias ao empregado, e fica o alerta para o empregado também de que não existe mais essa coisa de que, olha, só vou pagar no 5º dia útil do mês que vem, por exemplo. Isso aí não pode ser mais aplicado com o fim da vigência da medida provisória. Tá? No caso das férias coletivas também, que existem regras, né? A empresa, quando concede férias coletivas,
ela tem que comunicar com 15 dias de antecedência para o sindicato da classe, né? Também emitir um comunicado na empresa. Com a medida provisória, esse prazo de 15 dias e essa formalização do sindicato não eram necessários. Com 48 horas você poderia comunicar e apenas aos empregados e conceder essas férias coletivas. Volta às regras de antes, como eu falei. Certo? A medida provisória, tratava também da questão do parcelamento do FGTS. As empresas puderam postergar o recolhimento do FGTS dos meses de março, abril e maio. Por isso que alguns trabalhadores que consultam ou recebem frequentemente os extratos perceberam que nesses meses os valores estavam zerados. Por quê? Porque a empresa pôde postergar esse recolhimento. Isso foi um procedimento que pôde ser feito dentro do prazo de vigência da medida provisória. Então as empresas deixaram de recolher o FGTS nesses 3 meses e puderam pegar o acumulado desses 6 meses e parcelar em 6 vezes. A primeira parcela desse montante começou a ser paga agora dia 7 de julho, junto com o recolhimento do mês de junho, que já não mais entrava no parcelamento. Então, foi uma medida que começou e terminou dentro do prazo de vigência da medida provisória 927. Com isso aí está tudo ok. Então, não houve questão de adiamento nem de cancelamento disso. Certo? Estou olhando aqui para o lado só para pegar minha pesquinha. Certo? A questão do que foi colocado para as situações de saúde e segurança do trabalho. Essa medida provisória também, ela flexibilizou a obrigação de se fazer exame admissional e periódico dentro desse período, né? Deu à empresa o prazo de 60 dias para que os empregados pudessem fazer o exame. Ou seja, eles poderiam ser admitidos e o exame só serem feitos depois. Apenas o admissional e o periódico. O demissional, ele continuava obrigatório, a não ser que ele tivesse feito algum outro exame, por exemplo, um periódico, um prazo menor que 180 dias. Certo? Então, quem está sendo admitido, quem foi admitido até hoje, dia 19 de julho, né? Não é comum a admissão de domingo, mas vamos lá. Vamos supor que alguma empresa admitiu. Ela ainda tem esse prazo de 60 dias para um empregado fazer. Porém, quem for admitido a partir do dia 20 de julho de 2020 já tem a obrigação de fazer o exame admissional antes. E os exames também de quem já está na empresa, os periódicos que venceram também tem que ser feito antes mesmo até da data do vencimento desses exames, certo? Então eu falei aqui para vocês as principais questões que estão ligadas à medida provisória 927, que deixam de valer, tá? 20 de julho agora, essas flexibilizações de férias, né? De que as coisas poderiam ser feitas por vontade da empresa, tá? Do teletrabalho, certo? Das condições ligadas aos exames admissionais e periódicos, elas perdem a validade, voltam às regras anteriores já estabelecidas na CLT. Beleza? Volto depois com mais informações aí sobre a legislação trabalhista, porque elas não param. A todo momento a gente tem informação nova aí. Espero ter ajudado vocês, tá? Quem quiser, curte aí o vídeo, comenta, que a gente troca uma ideia também. E me segue lá nas redes sociais, beleza? Abraço aí para todo mundo.